honra para a glória de Jesus, e o seu versículo 13 em diante. Amém? João capítulo 5, seu versículo 13, a Bíblia vai dizer: e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. E depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Será que você pode ler isso aqui comigo? Aquele homem foi e anunciou aos judeus, bem forte agora, que Jesus era o que o curara. Amém? Pode tomar sua sede, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Amém? É mais uma terça-feira, é mais um culto de libertação. Só que quando a gente caminha com Cristo, a gente aprende que nenhum culto é igual. Talvez os louvores começam igual, talvez alguém pode pensar que o final do culto vai acabar igual, mas todo culto é diferente. Por quê? Porque cada culto Deus trabalha de uma maneira, cada culto Deus trabalha de um jeito. Eu poderia citar exemplos dentro da Bíblia, como já muitas das vezes falei com os irmãos, exemplo de Jesus operando no meio do culto, exemplo de Jesus operando no final do culto, e exemplo de Jesus operando antes do culto começar. Mas eu quero crer que se é no começo, se é no meio ou se é no fim, nessa noite Jesus vai operar na vida de Tem alguém que crê? Eu quero nesta noite aqui trazer esta palavra para o teu coração, para o meu coração, para que nós possamos meditar, para que a gente possamos entender nessa noite acerca desta palavra. Em João capítulo 5 a gente vai chegar em uma palavra muito conhecida, em uma palavra muito pregada, uma palavra que é inspiração para louvores, mas uma palavra que é vida. Por que diz essa palavra? Tanto evangelista, a Bíblia vai dizer acerca de um lugar onde tinham pessoas abandonadas, acerca de um lugar que tinham pessoas esquecidas, acerca de um lugar que tinham pessoas ali que, quem sabe, deixaram para morrer, esquecida, abandonada, desamparada. Pessoas que muitas das vezes não tinham mais família, pessoas que muitas das vezes não tinham mais esperança, mas ainda estavam lá naquele lugar. E que lugar é esse, pregador? É o chamado tanque de Betesda, ou de Betesda, como você prefere. Aquele lugar, a Bíblia vai dizer que era a razão de uma festa lá na cidade, e ali tinha um dito, ali tinha uma história que a Bíblia vai narrar, dizendo assim, que lá naquele templo, lá naquela água, daquele lugar, daquele tanque, descia um anjo de certo em certo tempo que agitava a água. E o primeiro que ali descia era curado. Quando você vai buscar entender, vai buscar estudar acerca disso, algumas pessoas, algumas linhas teológicas vai dizer que era um culto pagão. Se era pagão ou não era, eu não sei. Só sei que um dia o meu Jesus entrou naquele tanque e mudou a vida de um homem. Aleluia! A Bíblia vai dizer sobre este lugar, o tanque de Betesda. Eu poderia citar e dizer o vale dos rejeitados. Eu poderia dizer que é a casa da misericórdia. Algumas das traduções desse texto, desse nome, tanque. Mas eu quero enfatizar nessa noite que lá naquele lugar tinha um homem. No meio de uma multidão de pessoas enfermas, tinha um coxo, tinha paralítico, tinha cego, tinha aleijado, tinha gente de todo tipo de espécie naquele lugar. Mas lá tinha uma pessoa que Deus decidiu, que Jesus decidiu que aquele dia era o último dia daquele problema. Que Deus decidiu que aquele dia era o último dia da enfermidade. Que Deus decidiu que aquele dia era o ponto final para a prova na vida dele. Oxalá o Senhor nessa noite quiser que seja o último dia daquilo que você está passando de novo. Oxalá nessa noite que seja o último dia para a enfermidade que você enfrenta nessa noite. Queira o Senhor nessa noite que seja o último dia dessa provação que você tem enfrentado. Ei, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas talvez você é aquele que passou por essas portas com uma dor. Ei, talvez você é aquele que chegou aqui nessa noite com o diagnóstico do médico dizendo: não tem cura, não tem solução, vai até o fim com você. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Aquele dia, Jesus mudou a vida daquele homem. Se você crê, hoje é o dia que Jesus muda a sua vida. Aleluia! Mas basta a gente crer, basta a gente colocar no nosso coração e entender que tem um Jesus que pode fazer algo a respeito.
A Bíblia vai narrar, a Bíblia vai dizer que não era 3 meses, não era 10 meses, não era 3 anos, não era 30 anos, mas era 38 anos que aquele homem estava ali, naquela situação, naquela espera. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai aprender algumas coisas acerca do tempo, alguns versículos acerca do tempo. Se você fosse em Abacuque, você veria Abacuque profetizando: se tardar, espera, porque certamente não tardará. Se você fosse lá no livro de Salmos, você veria o salmista no Salmos 40 dizendo: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, me tirou do charco horrível, um charco de lodo, e firmou os meus pés. Se você fosse lá em Hebreus, você ia ver em Hebreus 10:37, o escritor aos Hebreus dizendo: por mais um pouco chico de tempo que há de vir virá, e não tardará. E se fosse pedir a opinião do pregador dessa noite, ele te diria: ei, pode ser mais cedo ou mais tarde, mas a hora de Deus te honrar e operar na tua vida chega. Aleluia! Tem que chegar essa hora. Deus. As promessas que tem dentro da Bíblia, profecias e promessas da parte de Deus, a gente vai entender que elas não têm data de validade. Se Deus falou, vai cumprir. Talvez você é aquele que tem uma promessa, talvez você é aquele que está buscando por algo, por uma situação, e você já está perdendo as esperanças. Mas se Deus falou que vai fazer, mais cedo ou mais tarde Ele vai. Aleluia! Eu poderia te dar tantos e tantos exemplos na Bíblia de pessoas que esperaram uma promessa, como José, que Deus prometeu para ele em sonhos, acerca de 2 sonhos: o sonho ali acerca do milho, ali daqueles favos de milho, o sonho também ali de José, quando as luas ali e as estrelas se inclinaram ali diante, ali, naquele sonho. Deus ali prometeu, se passou 13 anos e se cumpriu aquela promessa. Eu poderia citar para você de Davi, que um dia Deus consagrou ele rei através da vida de Samuel, e depois de 13 anos ele sentou no trono e virou rei. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida há um tempo determinado, mas uma hora chega na nossa vida. A Bíblia vai dizer que há 38 anos aquele homem está ali esperando, há 38 anos ele está aqui naquela situação, e eu acredito que alguém há 38 anos esperando já está sem esperança. Alguém há 38 anos esperando já está querendo ir embora. Alguém há 38 anos esperando por algo deve pensar: é só mais um dia, é só mais uma noite, é só mais um culto. Mas a Bíblia vai dizer ali que Jesus decidiu naquele dia: entra lá naquele lugar, entra lá na casa da misericórdia, entra lá naquele lugar com um monte de gente abandonada, entregue às enfermidades. E no meio daquela multidão enxergou um homem e veio até ele e fez uma pergunta: ei, você que está há 38 anos esperando aí, queres ficação? Queres ser curado? Qualquer um que nessa noite levantaria a mão e dizia: eu quero. Mas aquele homem não levantou a mão e disse: eu quero. Aquele homem disse assim: como? Não tem como. Não tem quem me coloca no tanque quando a água é agitada. Eu tento ir, mas sempre vai alguém na minha frente. Talvez você é aquele que nessa noite, muitas das vezes, tem buscado a Deus há tanto tempo, tem visto Deus fazendo no da direita, no da esquerda, no da costa, no da frente, mas não tem feito na tua vida. Hoje pode ser o dia que chegou a sua vez. Hoje pode ser o dia que chegou a sua vez. Aquele homem responde para Jesus: não tem homem algum que me coloca no tanque. Não tem homem algum que vai e me coloca, que me ajuda, que me estende a mão. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai aprender que a gente não tem que contar com a ajuda do homem, não tem que contar com a ajuda da terra, mas tem que contar com a ajuda do Senhor. Por quê? Porque o homem muitas das vezes te promete e não faz o que ele prometeu. Muitas das vezes a pessoa bate no teu ombro e diz assim: estamos juntos, mas com a primeira adversidade te abandona. Muitas das vezes as pessoas pegam, falam que está com você, talvez é da tua família, talvez é da tua mesma casa, mas na hora da adversidade você se vê sozinho. Aquele homem naquela enfermidade estava sozinho naquele tanque, porque ele dizia: quando a água é agitada, ninguém me coloca no tanque, ninguém me estende a mão. Ei, muitas das vezes a gente fica tanto tempo desiludido, sem esperança, sabe por quê? Porque a nossa confiança nós está colocando nas coisas da terra. Porque a nossa confiança a gente está colocando no homem. Mas a partir do momento que nós colocamos a nossa confiança em Jesus, Ele opera, Ele faz, Ele realiza na vida da tua vida. Ele chegou para aquele homem e perguntou: queres ficação? E aquele homem diz: não tem quem me coloca no tanque, não tem quem me coloca na água. Só que ele não sabia com quem ele estava falando.
Ele estava falando com aquele que é o dono da cura, o dono do milagre, o dono da vida, o dono da resposta. Aquele que podia fazer algo a respeito da vida dele. Sabe que é o erro que muitas das vezes as pessoas passam tempo, não recebem a sua vitória, não recebem o seu milagre, passa um momento difícil e muitas das vezes não consegue receber a sua bênção, vai no endereço errado, vai no lugar errado, vai no lugar errado. Foi pregado terça passado, domingo passado, no outro, acerca de Naamã. Naamã, quando foi lá na terra de Israel, ele foi no endereço errado, Diácono Marcelo. Ele veio de ir na casa do profeta, que a menina falou que tinha bênção para ele. Foi lá no palácio atrás do rei. Foi no endereço errado. É isso que acontece muitas das vezes na vida de muitos servos de Deus. Vai no endereço errado. Busca a sua bênção no lugar errado, das pessoas erradas. Busca conselho com as pessoas erradas e se prejudica. Mas agora, se eu e você fomos no lugar certo, se eu e você fomos na direção de Deus, não tem como dar errado sobre a minha vida. Porque é 38 anos esperando o homem, é 38 anos esperando o endereço errado, é 38 anos esperando ali pelaquela água, mas ali quem iria trazer o milagre era o próprio Deus para ele. Há tanto tempo esperando e nada aconteceu. Mas chegou aquele dia. O texto aqui vai dizer: e o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: meu amigo, se o problema é esse, levanta, toma a tua cama e anda. Ei, você já parou para pensar nisso? Você já parou para entender esse texto aqui, esse verso 7 aqui? É 38 anos esperando para Jesus falar 5 palavras e o milagre acontecer. Para você parece que é algo impossível, para você parece que é algo tão difícil, mas se Jesus quiser fazer, basta uma palavra da parte dele e acontece. Basta uma palavra da parte de Deus, acontece. Por quê? Porque Ele é um Deus que cura. Isaías vai escrever dizendo, no capítulo 53 do seu livro: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, Jesus Cristo veio a essa terra para te salvar, sim, mas esse Jesus também pode trazer sarar as suas feridas, também pode te curar, também pode te libertar, também pode mudar a sua história, fazer de você uma pessoa saudável, uma pessoa abençoada. Tem enfermidades que muitas das vezes a medicina diz que não tem cura, mas como aqui foi testemunhado pela irmã da Núbia, nós temos um Deus que pode curar. Ele pode. Mas muitas das vezes é preciso a gente crer. Aquele homem estava crendo no homem, mas não estava crendo em Deus. Por isso estava desiludido, por isso estava sem esperança, por isso estava tanto tempo esperando. Muitas das vezes as pessoas ouvem falar no culto: Jesus cura, Jesus faz, mas no dia da enfermidade vai lá bater no médico em vez de buscar uma oração. Muitas das vezes passa mal dentro de casa, a primeira ação é ir para o hospital, mas não tem fé para levantar um copo de água, orar e crer que Jesus pode curar. Ei, é preciso você colocar sua fé em prática. A fé não é algo que é para ficar guardado num potinho lá, não, porque a Bíblia diz que assim ela está morta. Agora a fé é algo para ser colocado em prática. Tantas pessoas diante da Bíblia que tiveram fé e receberam o milagre para eles e para os da sua casa. Em Marcos capítulo 5 você vai ver uma mulher que teve fé para ir até Jesus, tocar em Jesus e pela fé ser curada. Você vai ver tantos e tantos exemplos na Bíblia, como o exemplo da mulher cananeia, a mulher cirofenícia. Na casa dela tinha uma criança, tinha uma menina endemoniada, tinha uma menina miseravelmente endemoniada, uma situação terrível. O médico não ia dar jeito, o homem não ia dar jeito. E ela foi aonde? Ela foi até Jesus, se humilhava aos pés dele. E a Bíblia diz que conforme ela creu, aconteceu na casa dela. Mas é preciso a gente colocar a nossa fé em prática. É preciso a gente acreditar naquilo que é pregado. É preciso a gente acreditar que tem um Jesus que pode fazer algo a respeito. Ei, diante dessa caminhada, aqui tem pessoas aqui que têm mais experiência com Deus, assim, de caminhada do que eu, que poderiam testar o que eu vou falar. Quantas vezes a gente já viu milagre acontecer, Diácono Alexandre? Quantas vezes, Diácono Marcelo, a gente já viu coisas terríveis acontecendo dentro da igreja? Pessoas chegar na cadeira de roda, como eu já vi na cidade de Tabatinga e sair andando. Como eu já vi lá na cidade de Itápolis, no culto de quarta-feira, um homem que dependia de muleta por causa do acidente, largar a muleta, sair andando e chorando, porque não acreditava. Ei, é tudo pela fé. Aleluia. Aquele que crê vê a glória de Deus, a Bíblia diz. Aquele que crê vê os milagres acontecer. Nos dias de hoje as coisas mudam demais.
Alguém diz assim: Deus não opera mais como operava, Deus não faz mais, iludindo o coração deles, porque o mesmo Jesus ainda continua o mesmo, continua curando, continua sarando. Ei, mas basta a gente crer, basta a gente abrir o coração para que Deus possa fazer. Ei, se você nessa noite é uma pessoa que sofre, tomando remédio controlado, tenha fé que Jesus pode te libertar e você não precisa mais desse remédio. Ei, aquela mulher veio aqui naquele culto e ela creu na oração, por isso que agora ela tirou o aparelho do ouvido e está ouvindo. É preciso crer, é preciso a gente abrir o coração, mas é uma dureza de coração tão grande. Pregadores pregam a palavra diz que Jesus cura, que Jesus sara, mas muitas vezes as pessoas não creem. Eu conheço infinidade de pessoas que sofriam com a enfermidade do câncer e o câncer sumiu. Como é que chama aquela médico para golpe, Jaco Marcelo? Fez aquele monte de exame lá e não tem mais o câncer no corpo dela. Não me lembro o nome dela, se é Cleonice, algo assim. Não tem mais. Por quê? É pela fé. Pela fé você vem no culto, pela fé você ouve a palavra, pela fé você adora a Deus, e pela fé Deus se derrama na tua vida e faz a obra por você. Ei, você sabe por que é preciso a gente estar constantemente buscar a Deus? Porque a Bíblia diz que Deus cuida da gente. Quando a gente está constantemente buscando a Deus, se entregando a Deus, Deus está cuidando da gente. Está cuidando de nós dos mínimos detalhes. Muitas das vezes eu já ouvi aqui dentro dessa igreja pessoas dizendo assim: a gente não quer contar o testemunho porque é algo tão pequeno, mas aí a gente aprende que é nos mínimos detalhes que Deus cuida da gente. Uma tomada de decisão. Aí eu te pergunto: se Deus cuida de você nos mínimos detalhes, não vai cuidar da sua saúde nos mínimos detalhes? Mas é preciso você se entregar, é preciso você crer. Aquele homem estava ali esperando há tanto tempo, chegou Jesus e lançou uma palavra na vida dele: levanta, toma a tua cama e anda. Sabe o que aconteceu? O texto diz: e logo aquele homem ficou são, logo aquele homem foi curado, logo aquele homem 38 anos sofrendo, acabou a prova, ele se colocou de pé. Acabou. A Bíblia diz assim: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Aquele homem recebeu o milagre, foi abençoado com um grande milagre na vida dele, algo sobrenatural. Se tratando da medicina daquele tempo, não tinha cura para aquela paralisia. A medicina até o dia de hoje tem pessoas que não têm cura para a paralisia deles. Mas ainda tem o mesmo Jesus que curou aquele homem e ainda pode curar. Ainda tem o mesmo Jesus que operou lá no passado e ainda pode operar. Mas é preciso a gente crer, é preciso a gente se entregar, é preciso a gente usar a nossa fé. Ei, no momento que você estiver na sua casa, sentir um mal-estar, tenha fé de erguer a mão para cima, orar, que Jesus pode te tocar. Tenha fé, se alguém na tua casa estiver sofrendo com enfermidade, dobrar o joelho no pé da cama, orar, que Deus tem poder de fazer. Mas é preciso a gente crer, é preciso a gente se entregar. Olha aqui para esse homem aqui, que tamanho do milagre que ele recebeu. Que milagre! Muitas das vezes você já ouviu falar: Jesus não faz milagre à toa. Não. Jesus faz milagre para o testemunho ser contado, para outras pessoas ser edificadas, para outras pessoas saberem. Por que você diz isso, pregador? Porque a Bíblia vai dizer aqui que Jesus disse para aquele homem que era para ele levantar: levanta e toma a tua cama. Jesus podia ter mandado ele só levantar, o milagre estava feito. Mas Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. E ele pegou a cama e começou a andar. Aquela cama era o passado dele. Aquela cama era a trajetória dele. Aquela cama era onde ele saiu. Aquela cama era o testemunho dele. Até outro dia eu era paralítico. E até outro dia eu estava nessa cama. Mas eu me encontrei com Jesus e ele mudou a minha história. A cama é o testemunho. Ei, quando Deus opera na vida de uma pessoa, as outras pessoas têm que saber o que Deus fez. Para quê? Para que eles possam crer que assim como fez na sua vida, assim como fez na vida de fulano, pode fazer na vida deles também. A Bíblia vai dizer que aquele homem começa a carregar a cama lá nas ruas de Jerusalém. E quando aquele homem está carregando as camas na rua de Jerusalém, pessoas ficaram incomodadas. Sabe por quê? Tem pessoas que muitas das vezes, quando você está no fundo do poço, sofrendo com enfermidade, quer te estender a mão, quer dizer que te ajuda. Mas quando vê a bênção de Deus chegar na tua vida, vira as costas para você. Quando vê a bênção de Deus chegar na tua vida, aí você já não serve mais. Você servia quando você era um coitado, agora que está de pé já não serve mais. O texto aqui vai dizer aqui que aquele povo começou a criticar aquele homem.
Dizendo assim, é dia de sábado, você não pode carregar a cama, meu amigo. Não importa se é dia de sábado, não importa as leis que tem. O meu Deus atravessa todo tipo de lei. O meu Deus quebra todo tipo de barreira. O meu Deus quebra todo tipo de embaraço. O meu Deus quebra tudo aquilo que se coloca diante do caminho. Para quê? Para abençoar o céu de Deus. Tem um muito famoso que vai dizer assim, meu Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos. Oh glória, para que eu possa passar. Ei, creia nessa noite você tem um Deus que é forte, que é poderoso, que pode fazer na tua vida. Só que quando Deus opera um milagre na vida de uma pessoa, tem um detalhe. Tem um detalhe muito poderoso. Quando Deus faz algo na vida de uma pessoa, a pessoa não pode ser ingrata, não pode virar as costas para Deus. Não, nunca faça isso na sua vida. Se Deus tem algo na tua vida, se Deus fez algo na tua vida, não vire as costas para Deus. Quantas pessoas, tem pessoas aqui que têm mais experiência na presença de Deus que eu, poderia testificar o que eu vou falar. Quantas pessoas vieram no mundo simples, foram curadas, e agora está no boteco, agora está aí se perdendo, agora está aí no mundo. Você se encontra com a pessoa na rua, a pessoa diz assim, eu não tenho vergonha na cara, porque lá dentro da igreja eu fui curado. Quantas pessoas assim? Ei, aí eu te pergunto, o que vai ser dessas pessoas que foram ingratas com Deus? Que receberam o presente de Deus, que receberam a bênção de Deus e viraram as costas? A Bíblia conta cerca de 10 leprosos. 10 foram curados, 9 foram embora e foram ingratos, um voltou dando glória a Deus. Ei, uma coisa é certa, aquele que voltou dando glória a Deus, aquele que se aproximou de Jesus após o milagre, vai receber ainda mais outros milagres. Mas agora aqueles que se afastam de Jesus após o milagre, pode acontecer coisas piores. Pregador, você está jogando praga? Não, a Bíblia diz aqui, ó. Jesus disse, depois Jesus encontrou no templo e disse, eis que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Deus permite as coisas na vida do homem, para que o homem se volte para Deus. Por isso que Deus permite uma enfermidade, por isso que Deus muitas das vezes permite um problema na vida de um filho, para que o homem se volte para Deus. Que hoje seja uma noite que você vai se voltar para Deus. Que hoje seja uma noite que você vai voltar o teu coração para Deus. Não fique longe da presença de Deus. Não fique longe da presença do Pai. Porque se você recebeu a bênção uma vez, Deus tem outras bênçãos para te entregar. Mas basta a gente crer. Basta a gente voltar o coração para Deus. Eu poderia aqui perguntar nessa noite assim, quantas bênçãos e quantos testemunhos, irmãos, aqui tem para contar? Diante da caminhada, muitos testemunhos, muitas bênçãos que Deus já fez. Mas como que isso aconteceu, evangelista? Permanecendo na presença de Jesus. Permanecendo na presença de Deus. Ei, se você está sofrendo com algo, está querendo voltar para trás, eu dou uma palavra do teu coração, não volte. Se você está sofrendo com uma causa, está querendo voltar para trás, não volte. Independente do tempo que passar, não volte. Porque a hora que você menos esperar, ó, Jesus entrando no tanque de Bethesda para operar um milagre na vida daquele que estava esperando. Ei, é a hora certa, é no momento certo que Jesus faz sobre a minha e sobre a tua vida, amém? Você crê nessa noite? Jesus cura. Jesus é o Jesus que cura, amém? Os irmãos se colocam de pé em nome de Jesus Cristo, amém? Jesus é maravilhoso. Deus fiel, aleluia. Eu creio. Jesus é o Deus que faz milagre. Eu posso não saber como está a tua vida, nem o que você está passando. Se você está lutando com algo, talvez você olhe para a sua vida e diz assim, está tudo bem. Mas quem conhece o nosso corpo pelo lado de dentro é só o Senhor. Mas nessa noite aqui eu quero orar e crer no Deus que pode sarar as nossas feridas, as nossas enfermidades. Talvez você é aquela pessoa que dentro do seu corpo tem em algum lugar do seu corpo um caroço. Deus pode arrancar esse caroço nessa noite. Talvez você é a pessoa que arrasta numa perna, nessa noite você pode ser curado. Talvez